Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Gente, vocês lembram que recentemente eu trouxe aqui no canal, né, o projeto de lei 1171 de 2020, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, né? Esse projeto de lei, ele visa conceder o 13º salário para os beneficiários do BPC e também para o pessoal do Bolsa Família, né? O INSS seria obrigado, né, a pagar todos os meses de dezembro, digamos assim, o 10º para o BPC e para o Bolsa Família. Só que é importante deixar claro, né, não seria bem obrigatório o INSS pagar o 13º, né, porque tanto o BPC quanto o Bolsa Família, quem paga, né, o dinheiro para pagar esses benefícios de transferência de renda é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O PL 11.071, né, está tramitando, aguardando, né, a designação de um relator lá no caso, na Comissão de Assuntos Sociais no Senado. Mas hoje eu quero falar com vocês, eu quero abordar com você um outro projeto de lei que é bastante similar. É o projeto de lei 6.394, um pouquinho mais antigo, de 2019. Esse do Ciro Nogueira, né, do senador do PP, o Ciro Nogueira, né, que também, gente, que também visa pagar, né, o 13º salário para o BPC e para o pessoal do Bolsa Família. Eu acredito que esses dois projetos de lei, tanto o 6.394 quanto o 1171 de 2020, ou seja, um é do ano 2019, outro é do ano de 2020, vai acabar se fundindo, né? No decorrer da sua tramitação no Congresso Nacional. Acredito que logo esse projeto de lei será apensado, né? Esse projeto de lei do Ciro Nogueira, gente, ele está caminhando, digamos assim, um pouquinho mais rápido, porque ele também está tramitando, né? Lá no caso, na Comissão de Assuntos Sociais. Só que ele já foi aprovado lá na CDH, né, na Comissão de Direitos Humanos, e agora estamos aguardando, né, o relatório do senador Fabiano Contarato, né, que inclusive mostrar a foto desse senador aí na tela, né, o senador Fabiano Contarato é um senador do PT. Gente, mas a intenção nesse vídeo aqui é de trazer na íntegra o senador Ciro Nogueira, né, comentando sobre o seu projeto de lei, né, o PL 6.394. Inclusive, quando ele protocolou esse projeto de lei, né, ele subiu à tribuna do Senado, né, para comentar, né, esse projeto de lei tão importante que é a criação do 13º para o BPC e para o Bolsa Família. Gente, acompanhe na íntegra o pronunciamento do senador, né, porque nós precisamos fazer com que esse projeto de lei tramite e que seja aprovado. Acompanhe na íntegra o Ciro Nogueira falando sobre o projeto de lei 6.394 de 2019. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, minha vontade era falar um pouco aqui, totalmente contrária ao discurso do nosso senador Girão, que é meu grande amigo, que eu respeito muito, mas vou voltar a esse tema em outra oportunidade, meu querido senador Girão. Mas dois assuntos, presidente, que eu gostaria de abordar aqui. Vamos dar entrada daqui a pouco e espero que essa casa venha a votar. Está faltando apenas o último líder a assinar, em um requerimento de urgência com essa casa, que nós iremos votar um projeto de nossa autoria que criminaliza as pessoas que incentivam a automutilação dos cidadãos brasileiros. A nossa iniciativa inicialmente era apenas de criminalizar quem incentivava a automutilação de criança. Esse projeto foi votado por unanimidade aqui por essa casa, foi à Câmara. A Câmara sofreu a modificação por qual tanto eu como o senador Amin concordamos, que é ampliar isso para todos os cidadãos. Acho que qualquer tipo de incentivo para que a pessoa se automutile deve ser condenado exemplarmente. Eu espero que essa casa vote esse projeto do dia de hoje. Mas, senhor presidente, o motivo principal que eu estou aqui hoje era para falar de milhares de idosos, de pais, mães, avós, parentes, cuidadores, de pessoas com deficiência do nosso país. Precisamente, senhor presidente, as pessoas de baixa renda.
Eles somam quase 5 milhões de brasileiros e brasileiras, que são os cidadãos mais necessitados e vulneráveis do nosso país. Por esse motivo, estou aqui nessa tribuna para dar voz a esses cidadãos. Devo destacar, antes de tudo, que o governo federal editou medida provisória, temos que aplaudir isso, que concede o 13º salário aos que recebem Bolsa Família no nosso país. Mesmo que a medida 898 perca sua eficácia por não ser votada a tempo, o pagamento do 13º aos beneficiários do Bolsa Família está assegurado e nós temos que agradecer isso ao presidente Jair Bolsonaro. No entanto, senhoras e senhores senadores, a inércia não parece ser a melhor estratégia a ser seguida no que diz respeito à tramitação dessa importante proposta. Isso porque, por mais que o mérito tenha sido o texto editado pelo Poder Executivo, ele necessita de pelo menos 2 ajustes que podem ser dispensados. Em primeiro lugar, é necessário tornar permanente essa concessão do abono natalino aos beneficiários do Bolsa Família, de modo que o pagamento não ocorra apenas nesse ano, mas também em todos os anos seguintes. Dessa forma, o abono natalino destinado a mais de 13 milhões de famílias, para ser mais preciso, 13 milhões e meio de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, se tornaria uma política de Estado. Mais do que isso, evitaríamos assim que os milhões de brasileiros que recebem esse benefício fiquem à mercê da vontade política deste ou aquele governo. Dito isso, retorno à questão que vem a ser a mais importante para mim, senhor presidente. Para beneficiar os milhares de cidadãos a que me referi no início desse discurso, considero fundamental estender a concessão do 13º salário também às pessoas favorecidas pela prestação continuada, o famoso BPC. O BPC, como se sabe, senhor presidente, favorece os segmentos mais vulneráveis da sociedade. São pessoas que têm renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, pessoas com deficiência, idosos a partir de 65 anos de idade, pessoas que apresentam impedimentos de longo prazo e que não podem contar com o apoio de suas famílias. Mais de 4 milhões e meio de brasileiros e brasileiras, senhor presidente, que precisam de qualquer outra forma de ajuda do Estado para viver com o mínimo de dignidade. Senador Cid, só da nossa região Nordeste, do qual faz parte o meu querido Piauí, são 1.600.000 famílias que dependem desse benefício. No nosso Piauí, senador Anastasia, são 77 mil famílias que dependem desse benefício. Além dos gastos comuns a todos, como a alimentação, a moradia, a deficiência, assim como a idade avançada, impõe a esses brasileiros outros custos elevados, como medicamentos e tratamentos de saúde que o Estado não tem sido capaz de suprir. Iniciou-se ontem, dia 10 de dezembro, senhor presidente, o pagamento do 13º aos que recebem Bolsa Família. Desde ontem, portanto, o BPC é o único programa estatal de transferência de renda que não se faz o pagamento do abono natalino aos seus beneficiários. Aqueles que são talvez os que mais necessitam desse benefício são justamente os únicos que não recebem no nosso país. Não é coerente, não é sensato, portanto, senhor presidente, que se pague 13º do Bolsa Família, mas não se pague o 13º ao BPC. Felizmente, essas duas alterações, o pagamento permanente com frequência anual do abono natalino ao Bolsa Família, bem como a extensão desse pagamento aos beneficiários do BPC, foram propostas sob a forma de emendas ao texto 898 de 2019. Faço questão, portanto, de me solidarizar aos parlamentares que ofereceram emendas nesse sentido e manifesto desde já o meu apoio à alteração da proposta do texto da MP. No que diz respeito especificamente à extensão do pagamento do abono natalino aos beneficiários do BPC, peço atenção e apoio aos senhores senadores à emenda número 22, de autoria do deputado Eduardo Barbosa. É precisamente nesse sentido de diminuir os possíveis impactos da reforma da Previdência sobre os segmentos mais vulneráveis da população brasileira, que é a emenda 22 de Eduardo Barbosa, que
determina o pagamento anual do salário mínimo a título de abono natalino para quem recebe o benefício de prestação continuada. Seja qual for o despacho da tramitação da 898, informa aos senhores senadores que acabo de apresentar um projeto de lei que altera as disposições que regem o Bolsa Família e o BPC, com o objetivo justamente de garantir aos beneficiários desses dois importantes programas sociais o direito de receber o salário anualmente, o abono salarial anualmente. Trata-se, senhor presidente, de uma medida que soma esforços de combater a miséria, mas, acima de tudo, é um gesto de cuidado aos menos favorecidos do nosso país. E cuidar desses brasileiros é compromisso de todos os progressistas, aqueles que defendem um país mais justo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Ciro Nogueira, cumprimento Vossa Excelência pela pertinência do discurso e pela justiça do tema que aborda. Não há dúvida que Vossa Excelência toca um tema sensível e confesso que muitos de nós não tínhamos atentado a isso, a essa distorção, já que todos os benefícios recebem o abono natalino, por que não o BPC, que aliás é destinado a segmento mais sofrido, talvez, da população, aquele mais vulnerabilizado. Então, é um ponto que Vossa Excelência toca com muita pertinência e nós só podemos cumprimentar pela iniciativa de Vossa Excelência. Eu agradeço o elogio, senhor presidente. Não podemos, senador Cid, conviver num país em que tem 13º para a Bolsa Presidiária e não tem o 13º para o BPC. Parabéns a Vossa Excelência. Eu convido agora para o seu pronunciamento o eminente senador Stephenson Valentim, do estado do Rio Grande do Norte, que já se encontra na tribuna. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Stephenson. Presidente, obrigado a todos que estão assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Senhor